Senhor? Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nessa noite, poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Quero deixar aqui o meu muito obrigado à pastora Jean, recebi o convite do pastor Ricardo, que você possa estar retribuindo um abraço, um beijo bem grande. Amo muito o pastor, sempre que necessita, ele me ajuda, me apoia. E o pastor Jean também agora mora no nosso coração, esteve conosco. Podemos compartilhar muitas coisas da palavra de Deus e fiquei muito feliz, pastor. Obrigado. Na próxima vez estarei retribuindo a visita, virei mais vezes, com certeza. Aos irmãos, Deus abençoe, muito obrigado. Ao Eliseu, meu amigo particular, que fiz uma amizade muito linda há tempos. Em Provérbios diz que há amigos que nós temos como irmãos, e o Eliseu para mim é um irmão. Amo muito ele, o Joel, que sempre que pode me acompanha. A Jéssica também, Jéssica é um prazer em conhecê-la, a Mônica, a minha tia, a Emanuele, são bênçãos de Deus na minha vida. E a todos que aqui estão. Se você puder, abra a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 18. No livro de Mateus, também, no capítulo 18, diz que tudo que nós concordamos nessa terra, entre duas pessoas, fazemos um contrato. E a Bíblia diz que neste contrato que fazemos, Deus cumpre sobre as nossas vidas. Nessa noite eu quero fazer um contrato com você. Você irá concordar comigo. Amém? Amém. Eu profetizo nessa noite a glória de Deus sobre essa igreja. Você não sairá daqui como entrou. Deus irá transformar a tua vida, a tua situação. Quem saiba você tem entrado com o coração machucado, com o coração ferido. Quem saiba essa semana ainda você tenha tido muitas portas fechadas, mas nessa noite Deus irá transformar o teu cativeiro. Amém? Amém. Eu profetizo também que logo teremos a sede muito maior aqui, pastor. E milhares de vidas ganham o reino de Deus. Porque não importa a placa, mas sim o Senhor. Aleluia. Amém? O profeta Jeremias escreve da seguinte forma: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo, ou eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa tocar-nos de uma forma especial. Senhor, que a Tua presença cresça nessa noite e que eu diminua. E que a Tua presença possa impactar, Senhor, a cada coração que aqui está. E nessa noite, Senhor, eu repreendo no nome de Jesus cadeias, Senhor. Repreendo demônios, potestades, principados que têm se levantado contra a Tua igreja. E que nessa noite, Senhor, essas pessoas que aqui estão possam ter um coração livre para Te adorar, Senhor, e para receber a Tua palavra. Manifesta, Senhor, nesta noite aqui o Teu Espírito Santo. Senhor, e se é sobre mim, Senhor, fala de acordo com a Tua vontade, Pai, como necessitamos. Senhor, obrigado por tudo que já tens feito, Senhor. E fala mais um pouco conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Quando olho para o livro do profeta Jeremias, é um livro
no entanto, muito especial. Ele conta a história de um homem que é considerado um profeta chorão. O chamado dele começa desde o ventre da sua mãe, onde Deus lhe faz uma promessa. Quem saiba, muitas vezes com nós também é assim. E Deus propõe muitas coisas a Jeremias, e muitas coisas das quais são difíceis para ele mesmo poder ministrar. A Bíblia diz que Jeremias era um profeta que não tinha papas na língua. Ele não tinha um comunicado muito fácil com o povo. Em alguns aspectos do livro, Jeremias chega a descrever que sofreu perseguições, que aqueles que faziam parte do seu povo queriam matá-lo pelas palavras que dizia. Nessa noite eu quero dizer para você que a palavra de Deus não vem só como vida e força, mas também vem como justiça e juízo. A palavra de Deus para nós, é para conserto também das nossas vidas. A Bíblia diz que como vaso na mão do olheiro, assim somos nós. E Jeremias até então seguia sua vida, profetizava contra o povo de Israel a respeito dos seus pecados. E a palavra diz que Jeremias sofria muito por causa disso. Jeremias sofria perseguições, tinha problemas, porque essas palavras eram tanto quanto pesadas ao povo receber. Pois palavras de bênçãos todos nós queremos receber. Porém, quando a exortação vem de Deus, isso não queremos para nós. Então, Deus chama Jeremias ao particular. Ele fala: Jeremias, desce à casa do oleiro. Eu quero te revelar algo tremendo. E nessa noite nós iremos mergulhar neste algo que Deus revelou a Jeremias. Se eu fosse titular essa noite, eu diria: moldados para Deus em meio a uma época de trevas. E o primeiro ensinamento que Deus me faz ver aqui em Jeremias é quando ele fala que este oleiro estava em sua roda trabalhando. E quando este oleiro estava trabalhando na sua obra, eu quero abrir um parênteses aqui. Essa obra, a Bíblia diz que era como um vaso, não era um vaso completo. Quem já teve a oportunidade de mexer com argila, com barro, vai entender que para você fazer uma obra de vaso, de barro, seja uma panela de barro ou qualquer instrumento, você tem que primeiramente colocar ele numa rodana da forma que o vaso vem, e você vai começar a moldá-lo para ver a estrutura ou a condensação do barro, para que então você possa definir a sua forma. E muitas vezes nós somos assim na presença de Deus. Nós muitas vezes nos achegamos a Deus, nós temos um contato a Deus, porém não temos o suficiente para ser moldado. E a Bíblia diz que este vaso que estava sendo moldado, no momento que ele erguia, este vaso se quebrou. Diga comigo: se quebrou. Se quebrou. Eu entendo que o se quebrar, neste momento, é um ato do próprio vaso. Quando dizemos que Deus quebrou, Deus não quebra. O princípio do quebrantamento do vaso começa por si mesmo. Começa pelo próprio ser humano. Se o ser humano não tiver um próprio quebrantamento, não há como Deus moldar este vaso. E o interessante é que para Deus moldar este vaso, Deus molda com as suas próprias mãos. Deus escolheu moldar o barro, porque o barro ele assume uma forma ao qual Deus tem o próprio contato. Deus poderia ter feito o homem de ferro, ou feito de prata, ou de ouro, ou de qualquer outra especiaria, mas Ele não poderia moldar com as suas próprias mãos. E nessa noite Deus quer moldar a tua vida com as próprias mãos. Aleluia! Aleluia! E o interessante dessa pequena passagem é que quando diz como vaso,
eu entendo que naquela roldana, quando Deus estava levantando, formando aquele vaso sem querer se quebra. O vaso por si só se quebra. Porém, há algo muito interessante que faz com que este vaso possa ser remoldado. Diga, remoldado. Entenda que para uma remodelação do vaso, há necessidade de água. E essa água nas nossas vidas representa o Espírito Santo de Deus. Qualquer pessoa, qualquer ser vivente, chamado ser humano, para ter um compromisso com Deus, para ser moldado por Deus, primeiro ele tem que ser banhado pelo Espírito Santo. Se não houver um quebrantamento, se não houver um banho do Espírito Santo, não há transformação, não há mudança, não há restauração. Para ser moldado por Deus, você tem que mergulhar no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E Deus vai revelando em Jeremias: eu estava fazendo aquele vaso, porém ele se quebrou. Primeiro passo para Deus agir na tua vida é você se quebrar. Muitas vezes dizemos: Deus, te entrego tudo em tuas mãos. Porém, isso é de boca para fora. Na tua casa, o teu relacionamento com o teu marido, como está? No seu trabalho, o seu relacionamento na sua faculdade, você fala: eu entrego tudo ao Senhor, mas sempre há coisas faltando, nunca é por completo. E você quer que Deus faça algo, você chega assim com o seu problema, fala: Senhor, está aqui meu problema, quando o problema já aconteceu, sendo que na raiz, lá no início, você não entregou. Você reclama muitas vezes de um relacionamento, de um casamento, de uma amizade, ou de um trabalho, sendo que lá no início você não entregou a Deus. E hoje é dia de remodelar. Hoje é a noite que Deus vai restaurar. Hoje é a noite que Deus vai fazer algo especial na tua vida. Glória a Deus. Você poderia estar em qualquer outro lugar nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus te colocou aqui dentro para transformar a tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele te ama mais do que tudo. João 3,16 diz que por amor a você, Deus manifestou nessa terra com o seu próprio Filho para que morresse em seu lugar. Glórias ao Senhor. Aleluia. E este vaso não tem como ser modelado sem o Espírito Santo de Deus. O vaso estava entregue sobre as rodas. E a Bíblia diz que Deus tornou fazer como fazia. Ele começou desde o princípio novamente, só que dessa vez chegando, para Deus começar a remodelar a sua vida de acordo com o caráter de vaso perfeito. Ele não pode começar de onde parou, ele tem que começar o vaso do início. Eu quero te convidar a pensar aonde você estava há tempos atrás, antes de estar aqui. Como estava a tua vida antes? Quem sabe era uma vida quebrada, levada de qualquer forma. Era uma vida no qual Deus não tinha um relacionamento, o qual Deus olhava para você e se entristecia. Mas nessa noite Deus está remodelando, e quando Ele remodela, é desde o início. Se você quer que Deus faça uma transformação, entrega tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Entrega tudo ao Senhor, entrega o teu caminho, confia nele. O confiar, irmãos, é uma atitude de fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé para entregar a sua vida na mão de Deus, como que você quer que Ele haja na tua vida? Se você não tem fé para que Deus molde os seus problemas, como que você quer que Ele haja? Você tem que entregar tudo. Eu lembro, muitas vezes, que eu chegava na igreja e havia um hino que cantava: quando tu
Tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maldade. Essa noite é noite de deixar entrega. Deixa Deus moldar desde o princípio, desde o início. Deixa Deus formar a estrutura. Quando lemos lá no livro de Mateus, Jesus Cristo menciona dois homens, um homem que escreve a sua casa sobre a areia e outro que constrói sobre a pedra. Irmãos, as nossas vidas, para ter um contato imediato com Deus, não podemos construir sobre a areia, porque a areia, qualquer ventinho ou qualquer onda que bate irá levar a sua construção. Mas para termos um contato direto com Deus, para termos um fundamento com a verdade, com o Espírito Santo, com a presença de Deus, é necessário fundar-se sobre a rocha. Se você não está fundado sobre Jesus, sobre o firmamento verdadeiro, você está levando uma vida qualquer, está levando uma vida de mentiras. Mas nesta noite é noite de reconciliar, é noite de restaurar, é noite de fazer o que se havia perdido. A Bíblia diz no livro de João que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nessa noite eu digo para você: não há demônio, não há capeta que vai impedir Deus trabalhar na tua vida hoje e remodelar. E dentro deste processo de vaso, nós entendemos que o vaso, após ser modelado, após ser untado com água, ele ainda tem alguns processos a sofrer. O vaso, após ser untado, molhado, moldado, ele vai para um momento de seca. Diga seca. Entenda que muitas vezes na vida espiritual do crente, nós caminhamos por caminhos o qual não entendemos. E sabemos, porém, que a Bíblia diz que muitas vezes nós temos que padecer, porque o próprio Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala que ele mesmo sofreu muitas atribulações, ele passou por muitos problemas, mas ele quer dizer também neste versículo, o olheiro, que você como vaso terá um momento de sequidão, você terá um momento de secar o vaso, um momento de ser preparado para se tornar um vaso pronto. E neste momento de sequidão é o que imagino eu que o salmista escreve no Salmo 84, se não estou a falhar a memória, que ali ele descreve um deserto de vale árido, e ele fala que Deus, em meio a esse deserto, ele põe ali pequenas cisternas com água, onde a pessoa pode se alimentar cada vez mais da presença de Deus em meio ao deserto. E quando Deus te coloca nesse processo de sequidão para ser moldado um vaso perfeito, Ele quer dizer para você que Ele está cuidando da tua presença, Ele está cuidando da tua pessoa. Por mais que este vaso aparentemente esteja só, o Senhor está olhando, o Senhor está cuidando, porque qualquer rachadura que Ele possa tomar, qualquer rachadura que Ele possa fazer nesse período de secagem, o olheiro tem que novamente passar água, modelar o vaso, passar água e modelar o vaso. Deus está dizendo que mesmo que você passe por um momento de sequidão, Ele vai estar ali moldando e lavando, enchendo do Espírito e restaurando, enchendo e restaurando, enchendo. Deus, nessa noite, Ele quer olhar para a tua situação e não te ver apenas como um vaso seco, mas Ele quer te encher, Ele quer restaurar, Ele quer limpar, Ele quer desfazer tudo que está e aquelas pequenas rachaduras na sua vida.
Aleluia. E quando você olha nesse simples processo, ainda há um processo um pouco maior. Se nós formos olhar todo este processo, há também por consequência, após esse momento de seca, o momento da fornalha. Diga fornalha. Muitas vezes nós como cristãos passamos pela fornalha de Deus e não entendemos. A minha Bíblia diz no livro de Daniel que haviam 3 jovens que foram lançados para uma fornalha, mas mesmo assim, quando eles estavam a caminhar, entrando naquela fornalha, a Bíblia diz que o rei, quando olhou aqueles 3 jovens, não viu apenas 3, mas olhou 4. Imagino que Nabucodonosor naquela hora se perdeu na sua matemática. Ele olhava 1, 2, 3, calma aí, errei na conta. 1, coloquei Sadraque, coloquei Mesaque, coloquei Abednego. Calma aí, são 3. Como que tem 4 lá dentro? Eu quero te dizer nessa noite, você pode estar no momento do vale, você pode estar no momento da fornalha, mas há um 4º homem lá dentro. Há um 4º homem que passeia e caminha contigo, e que a presença dele estará a todo momento, não permitindo que você se queime daquela forma ao qual venha se prejudicar. A minha Bíblia diz também que nós somos filhos do fogo. Como assim, irmão Fábio? A minha Bíblia diz que o meu Deus é como um fogo consumidor. Então, se nós somos filhos de Deus, como a Bíblia nos descreve, nós também somos foguinhos. E se somos foguinhos, quando entrarmos no fogo, não vai queimar a gente. Você vai poder caminhar no meio do fogo, dando glória a Deus, falando só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode caminhar, os outros podem falar, podem te jogar no meio da fornalha, mas há um Deus que é fogo ardente, que está caminhando do seu lado. Essa noite quero dizer que não importa o tamanho da fornalha, não importa quem tenha colocado você lá dentro, o meu Deus está na tua vida e Ele vai te livrar, Ele vai te livrar. Mas para que Ele te livre, eu vou voltar lá no princípio, precisa de conserto, precisa de uma vida correta, precisa deixar Deus moldar e trabalhar. Aleluia. E o mais interessante, depois que passamos por essa fornalha, nós vamos ver que chegará o momento de Deus apenas dar forma. Como dar forma? Ele vai apenas invernizar o vaso. Vai passar aquele verniz para ficar bonitinho. Eu não sou tão bonitinho, irmãos, mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E assim Deus quer fazer na tua vida. Às vezes não temos aparência, às vezes o mundo não nos dá nada. A própria Bíblia diz que para Jesus Cristo olharam para Ele e não deram nada para Ele. A Bíblia diz que, e no livro de Isaías 53, que nós olhando para Ele não víamos formosura. A Bíblia diz que não poderíamos desejá-los. Entendo que Ele não era uma pessoa linda, mas aparentemente, mas quando você olhava a essência do brilho de Deus na vida dele, você não olhava o Brad Pitt, mas você olhava a própria presença de Deus. Os próprios discípulos chegaram a Ele e falavam: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: se até agora não tendes visto, o que vocês vão fazer? Eu estou há tanto tempo e até agora não viram. Se você está aqui e ainda não conseguiu ver a presença do Pai, há algo errado. Então vamos consertar o vaso, porque Deus quer que você olhe para a cruz de Cristo e veja resplandecer a brilhante estrela da manhã, para que você veja resplandecer a glória de Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, e quando ele subiu ao monte, a minha Bíblia diz que lá ele ficou 40 dias, e ele era tão íntimo com Deus que pediu para ver a Deus. E Deus falou: Moisés, se você me ver, você será consumido. Mas ele era persistente. Imagina um homem que aconselhou a Deus. Ele falou assim: Senhor, não mata o povo, porque o povo há muito pecava. Porém, o Senhor ouviu ele e falou: tá
bom, Moisés, eu deixo me ver, só que de costas. A Bíblia diz que quando ele cresceu no monte, as pessoas tinham que cobrir as suas cabeças, porque a glória de Deus era tão grande na vida dele. Eu quero te dizer nessa noite que as pessoas vão ter que cobrir as cabeças, porque abaixar a fronte, porque a glória de Deus será sobre a tua vida. Agora um pequeno segredo na vida do vaso. Qual que era a utilidade do vaso do pai? Era para se encher de água, de óleo, correto? Os vasos eram para ser cheios de água ou de óleo. A representação bíblica, ambos referem-se ao Espírito Santo. Só para que o oleiro pudesse usar aquele vaso, primeiro ele tinha que checar o vaso. E primeira coisa, antes de checar o vaso, ele tinha que ver se o vaso não estava cheio. Diga, o vaso estava cheio. O vaso estava cheio. Do que esse vaso pode estar cheio? O vaso, quando ia pegar, quando o oleiro ia pegar esse vaso para poder revendê-lo, repassá-lo, ele tinha que olhar se havia alguma coisa, algum detrito, alguma sujeira, algum pó que pudesse atrapalhar essa venda. Ou se ele quisesse encher, ele tinha que cuidar para que não sujasse o produto precioso com a especiaria suja que estava lá dentro. Você está entendendo o que Deus está te dizendo nessa noite? Para que Ele possa depositar o Espírito Santo na tua vida, primeiro tem que tirar a sujeira que está dentro do vaso. Vaso sujo não tem como ser cheio da presença de Deus. Ou eu te pergunto se tem como. Tem como? Tem como o vaso ser cheio, sendo que ele está sujo? Eu pergunto nessa noite aonde vocês têm andado. Aonde você tem andado? Como está o teu vaso? Está empoeirado? Vou te contar um segredo. Vaso para ser cheio, ele tem que estar com a boca aberta e virada para cima. Vaso de boca fechada não é cheio, não. Vaso para ser cheio tem que estar de boca aberta e virada para cima. E só quem tem glória a Deus glorifica. Quem tem língua estranha glorifica. Mas vaso não pode ficar de boca vazia ou fechada. Glória a Deus. Para sermos moldados por Deus, refrigerados por Deus, cheios de Deus, da presença de Deus, há alguns quesitos. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para te abençoar. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, né, irmão? Mas ela diz assim, mas os vossos pecados fazem dissensão ou te afastam da presença de Deus. Senhor, eis que preguei no teu nome, eis que jejuei, expulsei demônios, operei maravilhas. Mateus capítulo 7, 21. Guardai-vos de mim, pois não te conheço. Você pode ter profetizado, você pode ter operado maravilhas, mas em todo esse tempo o seu vaso estava sujo. A Bíblia diz que Deus não tem parte com o pecado. A graça de Deus pode ser abundante em nossas vidas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas para que tenhamos um relacionamento direto com Deus, há necessidade de santidade. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Você entende, irmão, a necessidade? Glória a Deus, aleluia. Jesus não é só aquele judeu crucificado no Calvário, ele vai muito além disso, irmão. Aprenda, entenda uma coisa: teu Deus não é maior do que Buda, teu Deus não é maior que Maria ou maior do que qualquer outro santo que tenha por aí. Teu Deus é único, não existe outro.
estou dizendo que possamos subir na árvore, como fez Zaqueu. Zaqueu tomou uma atitude na presença de Deus. Ele só queria ver a glória do Senhor. Assim como Moisés, que subiu ao monte buscar a Deus, já teve um particular. Zaqueu teve o seu particular com Deus. Ele subiu numa árvore. Deus, para transformar a tua vida, Ele necessita de uma atitude. O que tens feito para que Deus transforme a tua vida? É fácil reclamar, falar: Senhor, você não faz nada para mim. Senhor, tudo dá ao contrário. O Senhor não olha para mim. É fácil. Mas será que você tem pago por isso? Eu vou revelar um mistério. Quando Jesus chega a Pedro e fala: Pedro, sobre teu nome é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele fala: essa pedra é Jesus, não Pedro. Interpretemos certo. E ele fala assim: eis que te dou as chaves dos céus. Aleluia. As chaves dos céus. Para você conquistar, irmão, você tem que buscar. Deus te deu muitas chaves para buscar várias coisas. Se você lê a Bíblia, você tem conhecimento. Se você ora, você tem intimidade com Deus. Se você jejua, você tem santidade. O que você tem feito para chamar a atenção do teu Deus? Você não sabe nem usar as chaves que Deus te deu e você quer cobrar algo dele? Você quer cobrar uma bênção do teu Deus, sendo que você não muda a tua atitude e o teu caráter? Glória a Deus, aleluia. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Glória a Deus. Cobrar de Deus é fácil, irmãos. Mas Deus quer uma atitude nossa. O que temos nós a apresentar a Deus nessa noite? Esses dias eu estava orando e o Senhor falava profundamente comigo. E eu falava: Senhor, olha a minha vida. Quero eu estar na tua presença, quero eu poder apresentar o melhor. E eu comecei a lembrar de quando eu ia na igreja com a minha avó quando era menor, e a gente cantava um hino da harpa que dizia: posso ter as mãos vazias com Jesus me encontrar. Eu te pergunto nessa noite: pode hoje Jesus voltar e você, com as suas mãos vazias, ou com as mãos manchadas de sangue, ou com um vaso manchado de pecado, se encontrar com Jesus? Pode tu se encontrar com teu Senhor nessa noite? Com uma alma manchada pelo pecado? O vaso, para ser restaurado, necessita de uma atitude. O vaso, para ser restaurado, necessita de um quebrantamento. O vaso, para ser restaurado, necessita do Espírito Santo. Aonde você tem andado, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala sobre dois homens, filhos de Eli, chamado Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles transgrediam na porta do templo. Eles se prostituíam. Sabe o que isso representa? A tua vida é o templo de Deus. Com o que você tem prostituído a tua vida? Não precisa ser só com mulheres. Você tem vendido o que Deus tem te dado por qualquer outro prazer. Deus fiel, aleluia. Pelo que você tem trocado a presença de Deus? Por um filme? Por uma novela? Por um futebol? Nós temos que pagar um preço. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o preço já foi pago na cruz. Mas o meu Senhor disse que todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Se quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nessa noite você tem renunciado. Eu quero que você olhe para você e pense: mas Senhor, o que eu tenho feito para te agradar? Ou o que eu tenho feito para que o Senhor possa agir na minha vida? Um dia perguntaram para você: você quer aceitar Jesus? E você, talvez impulsionado pela presença do Espírito Santo, levantou a mão e falou: eu quero. E naquele momento o irmão falou: você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? Você falou: aceito. E muitas vezes não entendemos isso, porque aceitar a Jesus é uma palavra meio forte, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Mas dentro disso podemos compreender o quê? Que quando nos entregamos verdadeiramente a Deus, primeiro Ele vem como Senhor. Ele vem como Senhor das nossas vidas. Você consegue entender, irmão, que antes de você cobrar algo, Jesus ele tem que ser Senhor de tudo na tua vida. Ele tem que ser Senhor por completo. Albert Einstein chegou a escrever uma seguinte frase: para que algo se aconteça, alguma coisa tem que se mover. Isso foi referente a uma teoria que ele criou. Mas na vida do cristão é a mesma coisa. Para que algo aconteça na tua vida, você tem que se mover, meu irmão. Você tem que olhar para Jesus e falar: Senhor, ensina. Eu não sou nada. Lava a minha vida. É fácil chegarmos aqui na frente e cantar um hino. É fácil chegar aqui e pregar uma palavra. Mas é difícil, irmão, buscar a presença do Senhor para que um milagre aconteça. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, operarão maravilhas e tantas outras coisas. Mas isso é para quem busca. E você tem buscado o quê? Você na verdade não tem buscado, tem trocado. Troca a presença de Deus por qualquer outra coisa. O teu vaso está cheio de poeira. O teu vaso está cheio de produtos descartáveis. O que você tem colocado dentro do teu vaso? Vaso é para ser cheio de água ou azeite. Aleluia! Essa noite Deus quer uma atitude da tua vida. Por gentileza, se coloque de pé. É fácil a gente lembrar de Zaqueu. É fácil a gente lembrar de como Deus usou Elias. É fácil a gente dizer: Senhor, me usa como usou Paulo. Isso é fácil dizer, irmão. É fácil você chegar ao Senhor e cobrar algo: Senhor, eu quero. Mas você tem que entender que para buscar a Deus, sempre há preços a serem pagos. Você tem que buscá-lo, porque Ele é Senhor. Por consequência, Ele irá te abençoar. Você tem que adorá-lo pelo que Ele é. A Bíblia conta no livro de João uma mulher que chegou diante de Jesus e falou: Senhor, aonde nós adoraremos, aqui ou em Israel, ou em Jerusalém, né? Onde nós devemos adorar, Senhor? Imagina que Jesus olha para ela. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. Em outras palavras,
Ah, como assim que ela era uma prostituta? A Bíblia diz que Jesus, conversando no diálogo com ela, fala: você já teve 6 maridos, o que você tem não é teu. Para mim isso é uma prostituta. Mas no momento que ela se encontrou com o Senhor falou de um rio de águas vivas. O Senhor falou que ela não teria mais sede. Mas para que isso acontecesse, ela teria que adorar o Pai, não importa onde fosse, em espírito e em verdade. Para adorar em espírito e em verdade, você tem que estar com o vaso limpo. E Deus vai depositando aos poucos, olha. Aos poucos. Chegará um momento que ele estará cheio. Glória a Deus, aleluia. Ele estará cheio. Nesse momento, talvez seja o melhor momento da caminhada do cristão. O momento que ele corre, que ele pula, que ele grita, que ele profetiza, que ele fala em línguas. Mas sempre haverá necessidade de esvaziar o vaso para trocar o óleo e encher de novo. Você não ficará sempre com a mesma porção. A Bíblia diz no livro de Ageu, no capítulo 2, que a glória da última casa. Quando ele fala última casa, quer dizer que essa glória, ela já teve uma primeira. E quem teve a primeira, teve a segunda. E quem teve a segunda, teve a terceira. E quando Deus fala com Ageu, ele está falando assim: ó, Ageu, negócio seguinte. A casa já foi cheia uma vez. Foi esvaziada. Porém, a glória da última casa vai ser maior do que foi na primeira. Eu não sei em qual período que está a sua casa, mas a glória da última casa será maior do que a primeira.